Conflito não destrói empresas familiares. O que realmente destrói é o silêncio, o orgulho e o medo de conversar. Eu sou Joaquim Cruz e hoje nós vamos falar sobre conflitos familiares. Como você utilizar o conflito para evoluir, para elevar o patamar do seu negócio familiar. Quando se fala de conflito, muitas vezes as pessoas confundem e acham que conflito é briga. Venho aqui para te dizer exatamente ao contrário, conflito não é briga. O que acontece na maioria das vezes dentro das empresas familiares é que o conflito de ideias vira briga. E isso é, infelizmente, natural de acontecer dentro dos negócios familiares. Pais, filhos, primos, mães, irmãos, irmãs vão ter ideias diferentes. E essas ideias, elas devem ser conflitadas. A diferença é, o objetivo deve ser comum para todos. Os conflitos devem acontecer. Quando há o silêncio, infelizmente, muitas vezes os problemas são colocados embaixo do tapete e não são resolvidos. E esses problemas, esses conflitos de soluções devem sim acontecer com muita naturalidade dentro do negócio familiar. E hoje nós vamos aqui tocar em alguns pontos que devem ser tratados aí dentro do seu negócio para que esses conflitos se tornem sim soluções e ajudem o teu negócio a evoluir, a crescer, a chegar a estruturação e, é claro, as próximas gerações, a superarem a síndrome da terceira geração. E como exemplo eu quero citar para você o que acontece lá na nossa casa. Nem vamos falar de clientes, vamos falar da nossa família. Se algum dia você olhar, tiver o prazer de olhar ou o desprazer, não sei, de olhar uma das nossas reuniões, você vai se assustar, ou você pode se assustar, porque lá na nossa casa o embate de ideias é muito natural, mas nem sempre foi assim. Há muitos anos, alguns anos lá atrás, os nossos conflitos se tornavam emocionais. E o que acontecia? Nós ficávamos todos um beiçudo com o outro, exatamente esse termo. E isso é péssimo, porque vai interferir diretamente na harmonia familiar. E é claro, aquilo que nós sempre trazemos, é necessário que você coloque situações difíceis sobre a mesa, tragam ideias diferentes, porque se for seguir a mesma ideia de um, não existe inovação. E simplesmente é repetir a vontade de alguns. Dentro do negócio tem que ter o conflito de ideias. E é claro, nunca ter brigas, nunca ter situações que você traga, situações que aconteceram lá do passado e que são situações emocionais não resolvidas. E isso sim não deve acontecer. Então, volto a dizer para você, lá em casa, se você algum dia participar ou assistir uma reunião nossa, você vai ver a expressão fechada de todos, séria, concentrada, compenetrada nas decisões do negócio. Agora, tem passos que são necessários ser seguidos e eu vou te contar agora. Vem comigo. Crie aí na sua casa um ambiente seguro para a escuta. Não necessariamente você precisa ter um escritório montado. Crie formas normais, naturais de conversa aí dentro da sua casa, da sua família, do seu negócio. Se você não tem um escritório, muitas famílias têm trabalhos, olha, como por exemplo, famílias de produtores rurais nem sempre têm um escritório. Se reúna aí ao redor da sua mesa, se reúna ao redor lá no galpão, embaixo de uma árvore, não importa, mas crie um ambiente que proporcione um ouvir o outro. Quando alguém estiver falando, para ouvir. Crie um ambiente de escuta, que as pessoas tenham a liberdade de falar.
e não a partir daquele momento que alguém fala, as ideias do outro já são superadas ou são conflitadas, porque vai ter conflito. Nem sempre as ideias de um só vão ser seguidas. Então é necessário que vocês criem esse ambiente onde todos possam falar e todos ouçam. É extremamente necessário que isso aconteça. Agora lembrem-se, separe um momento para que realmente isso aconteça e não tenham interrupção. Evitem interrupção. Identifique a raiz do conflito. Esse é um ponto fundamental. E o que a gente quer dizer com isso? Se tem algum conflito lá do passado, sabe aquele negócio? Porque eu quando era pequeno não ganhei isso, você ganhou. Ele traz isso para sobre a mesa e elimina, identificou, elimina, resolve. Afinal de contas, muitas vezes a criança que mora aí dentro de você decide por você. E agora é vida de adulto. Sucessão é vida de adulto. A responsabilidade de homens e mulheres que edificam. Homens e mulheres que estão preocupados em estruturar um negócio familiar sem mimimi, sem detalhezinho lá da infância que não foi superado. Por isso que quando você for sentar para discutir sobre o negócio, esquece essas patifariazinhas e começa a sentar e definir objetivos em comum. Porque se esses conflitos, que digamos assim, podem até ser importantes, mas não para aquele momento, naquela hora de discutir soluções para o negócio. Lembrem-se, gente, negócio familiar tem um único objetivo, é ter lucro. E se as ideias, ao invés de juntarem e que esse conflito tem um objetivo em comum, que é a raiz desse conflito, que é o objetivo desse encontro, que é o objetivo dessa reunião, não tiver bem definido e as emoções tomarem conta, você, ao invés de sair dali com um conflito de ideias e soluções de problema, você vai sair dali com mais um problema. Então lembre-se, identifiquem a raiz desse conflito. O que é que nós vamos resolver aqui hoje? Essa é a pergunta que deve ser feita. E lembre-se de extrair aprendizado estratégico. De nada adianta você criar um ambiente seguro, de nada adianta você ter a clareza da origem do conflito se desse final não sair um aprendizado estratégico que seja possível ser colocado em prática dentro do seu negócio familiar. Lembre-se, sempre alguém precisa anotar, desenhar as ações, desenvolver o que deve ser feito a partir daquele momento. O conflito de ideias deve existir. Agora, de nada adianta, volto a repetir, de nada adianta ter esse conflito, vocês conseguirem desenvolver esse processo se não sair dali com um plano de ações para ser colocado em prática. Esse é um dos passos, talvez o primordial, para que realmente as ideias novas, somadas da tradição com a inovação, da soma das ideias dos pais, dos filhos, de todos os integrantes da família, sem um plano de ação, nada disso valeu a pena. Lembre-se disso. Agora me conta. Quer dizer, nem precisa você me contar. Pense aí. Na tua casa existe conflito? Ou os conflitos são evitados e os problemas são sempre colocados embaixo do tapete? Pense e depois imagine comigo a situação. Toda vez que você esconde o pó embaixo do tapete, quando alguém bater nele, vai sujar a casa toda. Preste bem atenção em relação a esse ponto e comece a trazer aqueles conflitos de ideias, coloque sobre a mesa, sentem todos ao redor e resolvam. Pó embaixo do tapete só serve para sujar a casa inteira. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu comentário aqui embaixo, fala a tua ideia, conta um pouco da tua história,
Fala comigo, porque essa tua fala, esse teu comentário é a inspiração para a gente poder estar aqui falando com você, trazendo novidades para ti, ou quem sabe até deixa aqui embaixo alguma dúvida que você tenha, alguma situação que você queira que a gente fale mais por aqui no canal. Combinado?